Bom, pessoal, boa noite. É um prazer aqui muito grande estar com vocês. O Christian falou que é um grupo muito animado, isso é bacana, que vocês têm uma comunidade que podem se ajudar bastante, né? A gente tem muitos desafios hoje para o pequeno, médio empreendedor, até mesmo as empresas grandes, procurando encontrar melhores formas de gestão, seja sob o ponto de vista de ferramentas, sob o ponto de vista de métodos. E isso é uma coisa muito importante para que a gente possa ter vantagem competitiva, né? Bom, nós vamos falar sobre o Power BI, vamos começar a falar sobre o Power BI aqui. E nessa primeira aula fala um pouco sobre essa transformação da cultura da organização. A gente tem aqui uns pouquinhos slides, uma meia dúzia de slides para a gente depois partir para o uso do Power BI em si. Quem já fez o download, quem não fez, não se preocupe. Provavelmente depois, se você nunca viu o Power BI, você vai ter que seguir, pausar, assistir a aula de novo, né? Tem alguns desafios ali. Quem já usa o Excel bem por aí, né? Aproveita o chat aqui. Quem já usa Excel, já usa algum tipo de dados, dados de venda, dados de marketing digital, enfim. Que tipo de informações hoje você tem da sua empresa? Porque essa cultura da organização transformada, ela está baseada nessa ideia de a gente ter dados, né? E muita gente quer ter dashboards, mas nem se deu ao trabalho de saber que dados que ele precisa. Isso é o primeiro passo. Então, a estruturação de dados, vocês já tiveram uma aula aí do Christian sobre os tipos de gráfico e algumas outras coisas lá, né? E isso vai ser bastante útil para a gente aqui também. Quem vai apresentar essa aula sou eu e o Gustavo. Então, o Gustavo Moraes está por aqui também. Dá um oi aí, Gustavo. Oi, pessoal, tudo Bacana bem? aí, Então, beleza. estamos aqui eu e o Mário, né, para apresentar isso para vocês. A gente vai te apresentar mais para frente ali, mas a gente tem a nossa missão, nosso foco aqui, tanto profissional quanto de vida, eu acho que é essa transformação ali de organizações e de vida de pessoas com essas plataformas aí da Microsoft. Vocês já viram o Excel, né? E agora vamos ver aí as outras coisinhas a mais. Exatamente. Então, bom, só para vocês terem aí, né, nossas carinhas aqui, então, Gustavo e eu, e rapidamente, a gente está baseado em São José dos Campos, somos uma empresa que trabalha com soluções Microsoft de produtividade, de colaboração, de comunicação, seja para Teams, agora muita coisa de trabalho remoto e coisas voltadas à automatização de processos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e na parte do Power BI, que é essa questão de criar dados e dashboards, né? Uma coisa que é uma grande mudança que a gente observa hoje na forma de trabalho das organizações é que o Power BI permite a gente ter os relatórios em tempo real. Então a gente diz que você tem lá os seus relatórios real time, né, em tempo real, e além disso são relatórios self-service, ou seja, o self-service BI significa que você vai poder navegar naqueles dados, filtrar, enfim. Tem uma parte de insights muito bacana. E isso eram coisas que a gente não tinha no Excel, então você tem uma evolução muito grande aqui nesse sentido, como vocês vão ver. Porque muitas vezes você pega, por exemplo, você pega uma base de dados, baixa aquilo no Excel, trabalha ela de diferentes maneiras, e aí você sai com um determinado gráfico. Aí na hora que você precisa de uma outra informação, você não pode simplesmente alterar aquele gráfico, clicar no gráfico. Você tem que voltar lá nos dados e refazer tudo. Por exemplo, se você tinha um controle de custos mês a mês e agora você quer ver semana a semana, você tem que refazer as coisas que você queria. Enquanto que no Power BI, o drill down dessas informações, né, navegar, clicar, expandir, aplicar outros filtros, ele é muito mais dinâmico e ele está sempre criando os dados, os dashboards, né, os relatórios, ele está sempre criando em tempo real. Ou seja, você simplesmente tem um link ali. Então, essas são algumas das coisas que a gente vai ver, começando aqui pela nossa agenda, e já vou passar aqui para o Gustavo. A gente vai ver o que é o Power BI, então uma ideia do que é o Power BI e qual é a sua estrutura, como é que funciona, porque você tem a parte desktop, que você faz o download, trabalha no seu desktop, você tem também as questões de licenciamento, que a gente vai falar um pouquinho aqui, você consegue fazer praticamente tudo que você precisa com o Power BI free, que é esse que você faz o download, trabalha com os seus dashboards. O que você precisa de uma licença, que seria o Power BI Pro, e também não é um software extremamente caro, né? Ele custava aí uns R$ 40, agora um pouco mais aí por causa do dólar. Mas o Power BI Pro, se você tem equipes, aí ele permite que você crie workspaces ou os espaços de trabalho
e publique, compartilhe esses relatórios, que é uma coisa muito bacana, né? As pessoas vão poder ver, não vai ser somente o seu Power BI no desktop aí no seu computador. Vamos ver como é que as ferramentas da Microsoft estão transformando aqui as organizações, que é esse conceito que chamamos de Modern Workplace, uma mudança de forma de trabalho mesmo, de verdade, que exige que nós não apenas adequemos, né, não apenas adotemos outras ferramentas, mas isso muda o nosso formato de trabalho também. Então, o trabalho, as pessoas, os processos, a otimização operacional e vários fatores aí que provavelmente vocês estão discutindo ao longo das outras aulas. E isso é apoiado pela tecnologia, né? Apoiado pelas ferramentas. A gente sempre tem os nossos processos, otimização operacional, a questão das pessoas que precisam ser capacitadas, qualificadas, e aí sim temos a nossa tecnologia, que é o que nós vamos ver aqui, que vai permitir você ir mais rápido com os processos e as pessoas que você tem. Aí nós vamos ver como criar e visualizar os gráficos, aprender esse uso do Power BI aqui. Vamos ver algumas outras ferramentinhas e aprofundar um pouco mais isso nas duas aulas que a gente tem na semana que vem. Então, é bem importante também a participação de vocês, o que vocês tiverem aí de comentários, se você já tem alguma estrutura de dados, se você já tem algum relatório, precisa criar algum relatório, de onde você pega esses dados, né? Você pega dados aí de Hotmart, Notas, Conta Azul, enfim, para a gente poder pensar em mais exemplos que sejam voltados à necessidade de vocês nas outras duas aulas. Legal? Com o próximo aqui, e vai lá, Gustavo, fala aí. Vamos lá, pessoal. Basicamente, a gente começa apresentando alguns problemas que a gente tem hoje no ambiente de trabalho, né? Então, não vai ser diferente em grandes ou pequenas organizações. Acontece que em pequenas organizações a gente não tem muito esses departamentos, né? Então, é mesmo a gente que sempre está cobrando um escanteio e cabeceando o gol. Mas hoje o cenário é que 66%, e aí tem as referencias ali embaixo, de todo o dinheiro gasto em TI, seja em software, seja em pessoa contratada, é para manter sistemas legados. Tá? Então, contrata um cara porque um sistema deu pau, ou porque ficou ultrapassado demais e aí teve que trocar tudo, e 66% do dinheiro é gasto com isso. E aí, paralelo a isso, nós temos trabalhadores, que aí a gente tem essa métrica de 61%, eles gastam esse tempo fazendo tarefas repetitivas e não inteligentes. E isso pode ser até mesmo geração de relatórios. Não é incomum nós vemos em organizações pessoas que o trabalho delas é gerar um PowerPoint no final do mês para apresentar, é ela gerar um Excel compilado, e não é uma coisa simples assim de se fazer, porque ela tem que começar a consolidar um monte de informação, aí ela manda um Excel para lá, volta o Excel para cá, liga num banco para poder pegar uma informação, liga para o pessoal da RH, manda e-mail, cobra, e o trabalho da pessoa é um trabalho que ele vai ser feito mês a mês ali, toda vez ele tem que fazer esse mesmo trabalho, né? E a pessoa nunca consegue ser produtiva, nunca consegue fazer um trabalho ali inteligente, digamos assim, né? E também a gente tem uma demora aí de mais ou menos 23 minutos para voltar a uma produtividade depois de uma interrupção. Essas três coisas combinadas trazem problemas para a nossa organização. Quais problemas? Produtividade, trazem problemas de inovação, de gasto, trazem problemas dessa coisa para focar. E o que a Microsoft fez, a gente vai focar no Power BI aqui, a gente vai mostrar todas as relações, mas a Microsoft fez ferramentas, ela desenvolveu mecanismos para que a gente consiga inovar e ser diferente. De que maneira? Então, o dinheiro que hoje é investido em TI, ele vai ser para trazer inovação, para pegar coisas novas, para poder gerar relatórios novos, igual nós vamos ver, para poder fazer uma automação de um trabalho. E aí nós temos as pessoas que estavam gastando aquele tempo com tarefas repetitivas e não inteligentes, elas agora conseguem elas mesmas fazerem os seus relatórios, elas conseguem fazer as suas automatizações, fazer seus aplicativos. E também nós temos, com a centralização ali de um ambiente,
o, o foco. Então, se eu tenho um lugar, que é o lugar onde eu vejo minhas tarefas, me comunico, faço minhas reuniões, o meu foco está ali. Eu tenho muito menos distração e eu tenho muito menos alternativas. Ambas organizações, por isso que a gente tem os grandes RPs, CRMs, um sistema gigantesco. Por quê? Porque se tudo fica dentro de um SAP, se tudo fica dentro de um TOTO, se tudo fica dentro de um Salesforce, é muito mais fácil controlar e focar do que ter coisas espalhadas. Pô, mas como que você faz sua venda? Eu uso o Enotas, mas eu uso o Enotas só para venda de coisa recorrente. Para venda de material, eu uso o MasterSAF. Mas aí como que você controla? Eu tenho um PDV aqui que é para quando eu emito nota fiscal quando nota fiscal. Eu tenho um outro PDV que é um outro site, um outro sistema quando eu emito sem cupom fiscal. Então, as ferramentas que nós vamos mostrar, Power BI, em conjunto com essas ferramentas, tem essa função de manter você com foco, manter você proativo e ágil ali você conseguir pôr a mão na massa de verdade, né? Tirar um pouco disso do TI, que só o TI consegue fazer as coisas, só o desenvolvedor, aquele cara crânio consegue fazer, e junto com isso você está trazendo inovação para a empresa. Beleza? Então, o primeiro passo que a gente chama quando a gente está falando sobre Power BI é que as organizações elas não possuem hoje uma maneira clara e nem objetiva de visualizar tanto o trabalho quanto o resultado. Tá? Por que isso? Porque a gente sempre está correndo ali pela atrás do prejuízo e aquele chuta para cabecear, e aí eu não tenho dado, aí eu sei que no final eu preciso de R$ 1.000, aí eu vou atrás de R$ 1.000, mas eu não, esses R$ 1.000 que eu peguei agora eu vou ter que pagar imposto depois. N problemas que nós temos, por quê? Porque quando a gente não tem uma forma clara e objetiva da gente visualizar essas quantidades de informações, visualizar como isso é relacionado. Então, eu sei que se eu ganhei R$ 1.000 aqui de um serviço, eu vou ter que pagar um imposto de tantos por cento disso, eu tenho que separar, eu tenho minha média de imposto, eu tenho esse caixa aqui que eu tenho separado, eu tenho essa previsão de entrega, né? Se eu não consigo visualizar isso de forma clara e objetiva, eu tenho uma grande chance e uma grande tendência de ficar estagnado ou ir para trás, né? Porque eu posso tanto entrar numa furada aí de gastar tudo que eu tenho agora e depois não ter para pagar. Eu estou falando de financeiro aqui, né? Mas são dados como um geral. Então, se eu não tenho dados aqui de quais são os problemas que eu cometo numa venda de um serviço meu, eu não consigo saber como melhorar. Se eu não tenho uma satisfação, se eu não colho uma experiência do cliente, se eu não vejo a qualidade do meu produto, se eu não tenho uma dimensão de quanto que eu gasto, uma dimensão ali de quantos gramas de arroz eu ponho na minha marmita, que eu faço na minha marmitaria, se eu não tenho essas dimensões, eu não tenho essa maneira clara de visualizar, eu acabo sendo prejudicado. Ao mesmo tempo, tem as empresas e pessoas que a gente tem essa constante luta para gerar dados falsos. Todo mundo quer reportar o verde. Todo mundo quer estar ok. E a gente quer ali, nossa, vamos lá, meu diretor pediu um relatório para mim, ou eu tenho que fazer um relatório, eu vou atrás do relatório, gasto tempo procurando, só que eu perdi 5 dias para fazer esse relatório. Aí quando eu chego 5 dias depois para apresentar para ele, a coisa já está diferente. Já mudou, eu perdi meus 5 dias, às vezes ficou verde ali o resultado, mas é tão reativo que ele tem que fazer de novo. Aí a vida dele é fazer relatórios. A cada 5 dias ele faz relatório dos últimos 5 dias. Então, E isso é um problema maior ainda nas empresas pequenas e médias, sabe, pessoal? Porque às vezes a gente está falando de dados aqui, né? A gente vai entrar aqui no Power BI, nas suas conexões, relatórios, e muita gente vê isso e fala, cara, mas isso é para uma empresa muito grande, para a Amazon, que tem lá 1 milhão de compras e precisa ter dados, Big Data, enfim, sei lá, Submarino, alguma outra grande rede aí. Na verdade, isso aqui é muito mais importante para nossas empresas pequenas e médias do que para as grandes, porque na empresa pequena e média, quem acaba tendo que juntar essas informações, especialmente informações sensíveis aí, de informações comerciais, informações financeiras, são as pessoas mais caras da empresa.
porque tem a questão também da confiança. Eu estava conversando isso aí com um colega esses dias, que também tem uma empresa mais ou menos do porte da nossa aqui, e no nosso caso nós automatizamos tudo aqui, a parte financeira, relatórios, você vê lá o relatório que vem do CRM, de que tem de vendas, enfim, e isso reduz muito o trabalho das pessoas mais caras da organização, que são sócios, diretores ou gerentes, gestores de uma empresa pequena e média. E no caso desse meu colega, por exemplo, aí ele, cara, mas acho que não vale a pena a gente colocar um software. Eu falei, cara, poxa, você é o cara mais caro da empresa e você passa uma semana inteira só pegando informações dos outros para tentar jogar nas planilhas e daí decidir o que você vai fazer no mês que vem. Então, né? Então, nós que somos gestores, somos diretores, somos donos, sócios das organizações, a gente precisa ter essas informações sempre prontas e muitas vezes a gente não pode pagar, por exemplo, um estagiário para coletar dessa informação, porque assim, né, tem as informações financeiras da empresa, teria que ser um cargo de confiança ou um sócio mesmo fazer isso. E você não tem essas informações fáceis, também não consegue fazer as melhores decisões, né? Se eu estou vendendo o melhor produto, se eu estou focando nos clientes mais importantes, enfim. Porque está distribuído em um conjunto de sistemas todos diferentes. E o Power BI, ou uma ferramenta de Business Intelligence, né, que o Gustavo vai falar já já sobre isso também. O Power BI, ele se conecta a dados de várias fontes, então posso pegar dado do meu CRM, dado do meu sistema de vendas, do meu RP, dados talvez até de uma planilha de Excel, de uma série de bases de dados, aí eu consigo combinar todas elas. Então, em vez de eu ir lá no meu CRM e ter uma visão, depois eu vou lá no meu RP e tenho outra visão, depois eu vou lá em outro sistema e tenho outra visão, e não consigo integrar essas coisas, o Power BI é esse integrador, por isso o Business Intelligence, a inteligência de negócios. Vai lá, Gustavo. E só uma coisa que é importante, o pessoal até está falando, né? É que quando a gente está nessa luta aí e gera, nosso trabalho é tão desmotivador, né? De ficar gerando esses relatórios, às vezes eu não consigo tomar decisão porque eu não sei qual está o problema, eu não consigo visualizar, que a gente acaba, além de não inovando, a gente acaba desmotivando. Então eu posso ser um grande cozinheiro que não estava vendo que eu estava comprando um fornecedor errado, ou que meu arroz estava ruim, ou que qualquer coisa estava caro demais, né? E acabo desmotivando ali do que eu faço de melhor, porque eu simplesmente não consegui enxergar qual era o problema. Isso não é utopia, né? Tantas organizações, pequenas e médias empresas aí, acabam tomando tombos e até falindo, porque não conseguiram ali, gastaram todo o tempo do cozinheiro para ele juntar esses dados aí, fazer essa tratativa, né? Que ele de fato não conseguiu cozinhar e aí não gerou o objetivo para o negócio dele, não inovou, desmotivou e acabou ficando, né? Então, esse próximo slide ele vai mostrar aqui sobre como são os dados, o que a gente tem de... Deixa eu só selecionar a minha. Então, como que a gente tem hoje, né? Informações vindas de N lugares. Então, a gente tem relatórios que a gente já tem pré-existentes, seja Excel, seja um TXT, um XML da nota fiscal. Eu tenho alguns gráficos já existentes, que são gráficos que eu já fiz no meu Excel, ou o meu fornecedor me manda algum gráfico, algum desenho, alguma imagem. Tenho isso. Eu tenho minha base de e-mails, eu tenho planilhas, eu tenho um banco de dados, eu tenho um Access, eu tenho aqui uma prancheta que eu passo por Excel todo mês, no final eu tenho todos esses dados. E o que o Power BI vem fazer? O Power BI chega para que a gente consiga, nessa ferramenta, unificar essas visões, tá? Então juntar essas fontes de dados diferentes e ter uma visão consolidada. Então eu peguei todas essas informações que eu tinha, transformei num gráfico e esse gráfico gerou para mim, tanto numa versão mobile, quanto numa versão de tablet ou num computador, visões dos meus dados relacionados que vão servir dessa vez, porque já que eles estão padronizados, eu consigo atualizar eles sozinho, vão servir para tomadas de decisões. Então eu posso ver nessa parte que um fornecedor é mais estratégico ou que um cliente é melhor eu focar. Esse cliente aqui, toda vez que eu falo um projeto para ele, ele já fecha no mesmo dia, eu sei que esse outro aqui não fecha. Esse fornecedor ele consegue me atender
em 2 dias mais cedo, mas o custo dele é maior. Eu consigo ter essa tomada de decisão, não é? Então, essa é a visão que o Power BI vai trazer para nós. Beleza? Tem umas perguntas no chat aqui do pessoal. Deixa eu ver se a gente consegue. Dá para ver até para responder algumas aqui em relação ao uso, né? Então, assim, se o Power BI é diferente em termos de serviço, ou em termos de produto, o Power BI, ele, como toda ferramenta de Business Intelligence, ele é uma plataforma que se conecta a dados. Então, assim, você vai decidir o que você quer medir. Por exemplo, se você é uma fábrica e você quer ler o seu sistema de produção e saber um gráfico de defeitos, o Power BI pode fazer isso para você. Se você quer cruzar os dados de produção junto com o pipeline de vendas, você se conecta ao seu CRM e aos seus dados de produção. Se você vende curso online, você se conecta para pegar dados ali de diferentes lugares. Então, pensa de certa maneira, né? O Power BI, se você não é bem o Excel, né? Mas assim, tudo que você fazia lá no Excel e agora levado para outros níveis, porque as bases de dados vão estar conectadas em tempo real e ele permite muito mais coisa. Mas tudo que antes você precisava montar um gráfico de Excel, um Excel é a quantidade de leads por horário, visualizações por dia, custo por produto, venda, ticket médio. Então, qualquer coisa que antes você criava num Excel, você vai poder fazer isso no Power BI. Uma série de vantagens de você poder cruzar dados de lugares diferentes, como eu falei para vocês. Tem até uma informação aqui da Samara, ela perguntou sobre negócio de serviços, e aí complementar com o Power BI Desktop. O Power BI Desktop ele vai ser uma ferramenta ali de análise gráfica, né, que a gente está falando de juntar esses dados, mas ele é uma ferramenta dele em si, o foco dele é isso, tá? Conectar os dados, então a gente colocou esse slide aqui das funções, né? Então, conectar-se a dados, incluindo várias fontes, que isso já quem conecta com dados e faz relatório sabe que tem uma dificuldade nisso, o Power BI inova nessa parte. A gente conseguir formatar esses dados, então às vezes eu consigo pegar uma informação, igual a Samara falou que eu tenho informações que às vezes pode ser que ela está pegando site de notícias e às vezes não vem muito padronizada. Você consegue criar alguns modelos aqui dentro do Power BI, padronizar algumas informações, né? Eu consigo fazer esses relatórios e compartilhar. O Power BI Desktop em si, como um serviço, como um aplicativo ali, gratuito, tá? Você vai instalar na sua máquina, você vai fazer seus relatórios. Depois a gente vai nos outros dias, a gente vai mostrar para vocês essa parte de atualização, tudo mais, que aí a gente já está indo. O Power BI Desktop é como se fosse o Excel que a gente instala na nossa máquina. E aí a gente tem o Power BI Service, que é onde a gente publica, é a nuvem onde a gente consegue publicar, compartilhar os nossos relatórios lá dentro, tá? Então, no Power BI você vai conseguir fazer essa junção. Eu tenho várias planilhas. Eu tenho uma planilha que é o meu contador que me manda, que fica dentro do Dropbox. E eu tenho uma outra planilha que fica na minha máquina. Eu tenho uma outra... E essas 3 planilhas são relacionadas. Eu tenho como relacionar elas. O Power BI é a ferramenta que você vai conseguir juntar essas informações e fazer uma análise aí para tomada de decisão, tá? Então, passando aqui, a página do Power BI Desktop é onde você vai baixar essa ferramenta. Então, se você entrar nesse Power BI Desktop, é onde você vai baixar essa primeira ferramenta. Então, acho que alguns já baixaram, já estava com o link aqui. Estou mandando também o link no chat. Mas como o Mário falou, talvez vocês tenham que assistir de novo, porque tem que baixar, mas vai estar disponível isso daqui. E também vocês vão ver aqui a gente fazendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Para fazer, é uma plataforma que a Microsoft integrou, né? Dentro da Power Platform, que nós chamamos. Então, Power BI, Power Apps e Power Automate são 3 plataformas que depois a gente vai mostrar para vocês que estão dentro da Power Platform. O que quando você vê esse Power da Microsoft significa? Significa que qualquer usuário consegue fazer alguma coisa. Consigo fazer tudo, Gustavo? Não, qualquer usuário comum não vai conseguir fazer tudo. Qualquer pessoa consegue criar um PowerPoint também. Então, eu posso abrir um PowerPoint aqui e criar um PowerPoint. Isso significa que eu vou ser o cara de PowerPoint, animação, que faz não sei o quê, que faz letra, o cara faz desenho, faz aqueles... Hoje não tem mais muito isso, mas faz aquele jogo dentro de Excel? Não.
Não é, uma pessoa, qualquer um vai conseguir mexer no Excel, só que o aprendizado, as horas de voo aí vão trazendo experiências para as pessoas para ir mais, né, e ir além. Tá? Então, essa página do Power BI Desktop, quando vocês baixarem o Power BI Desktop, ele vai ser um aplicativo normal na sua máquina aqui, igual um Word, um Excel ou qualquer um desses outros aplicativos, tá? Então, você vai conseguir buscar ele no Windows aqui, como Power BI, ele vai ser esse aplicativo, Power BI Desktop. Sobre Então, aproveita limitação. para falar diferenças do desktop para o service. Não, sobre limitações, o pessoal falou ali sobre opções de idioma e etc. Então hoje não tem ainda uma versão ali para Mac, tá? Não tem essa versão para Mac, o pessoal aí que está usando essa ferramenta. O que o pessoal de Mac vai conseguir fazer? Aí eles vão conseguir usar o Power BI, que é o que o Mário falou, que é o Power BI Service, que nós chamamos. Então o Power BI Service, ele é o Power BI em nuvem. Você vai ter algumas funções que você vai conseguir fazer lá dentro, não é? Vai conseguir fazer os cálculos, as medidas, tudo lá dentro do Power BI Service. Só que o Power BI Service, ele já é uma ferramenta dentro do Office 365. Então, o Power BI Service, ele não é um serviço gratuito. O Power BI Desktop é um serviço gratuito. Eu vou baixar ele na minha máquina, ele está instalado na minha máquina aqui, eu posso fazer quantos gráficos eu quiser, posso compartilhar com quem eu quiser esses gráficos aqui, os arquivos, igual se fosse um documento Word, Excel, gratuito. Ninguém vai cobrar de você. Quando você está usando a nuvem da Microsoft, está usando o serviço dela lá para gerar o seu gráfico, para armazenar o seu arquivo, para renderizar todo o gráfico toda vez, você vai ter um custo com isso. A gente vai elaborar mais isso depois, tá? Só que o resumo é isso. Power BI Desktop você vai usar como na sua máquina, gratuito, sem problema nenhum. Abrir o Power BI, tá? Primeira coisa que o Power BI tem aqui é essa carinha dele, eu tenho algumas novidades, tenho a parte de obter dados, e é a primeira coisa que quem é assinante do Office 365 já tem direito ao Power BI Service? Tem. Você consegue fazer ali, ele de maneira gratuita, fazer ações nele, fazer funções. Você vai ter alguns limites em atualizações, tá? Então tem limite de atualização automática que você consegue fazer de forma gratuita, mas você consegue fazer sim, já ter ele lá online para você trabalhar no Office 365. A primeira coisa importante do Power BI em tudo é fonte de dados. Sempre ele começa com dados, tá? Sempre o Power BI vai ter que ter uma fonte para você estruturar, seja seu Excel, seja um site, seja qualquer coisa que nós vamos querer trabalhar nele. E falando de fonte de dados do Power BI, onde fonte de dados do Power BI, nós temos inúmeras fontes. Então a gente tem desde fontes que a Microsoft colocou do padrão aqui, que eu vou escolher facilmente de onde eu quero obter, né? Pode ser um Excel, ó, um texto, um CSV, pode ser um XML, um JSON, uma pasta. Então eu quero ficar olhando uma pasta quando um arquivo novo cai naquela pasta, eu posso ter informações sobre isso. Aí eu tenho itens do SharePoint, tenho bancos de dados, ó, inúmeros bancos de dados aqui que eu posso obter informação. Então eu tenho várias fontes aqui que eu posso obter informação de forma já prática. E eu tenho a parte de consulta nula também, que se eu quiser desenvolver, perguntaram aí como desenvolve, né? Eu consigo desenvolver algumas funções, então ele tem uma parte avançada dele ali para pegar as informações usando DAX, usando R. Então eu tenho umas linguagens de programação, digamos assim, para me aprofundar dentro do Power BI. Para a gente conseguir fazer e mostrar que o nosso Power BI consegue pegar dados e eu consigo gerar relatórios de forma fácil, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a mão na massa e vamos fazer um gráfico bem simplesinho usando uma tabela, por exemplo, de um site. Então eu posso ter, vou mandar o link aqui para vocês. Eu posso ter dentro do meu Power BI, vou pegar esse link e vou mandar aqui no chat para vocês.
eu posso ter dentro dele uma página web em si. Então, uma página que tem uma tabela, seja uma página de notícia, pode ser sobre notícias do coronavírus, pode ser qualquer outra página que possui uma tabela, que já é uma estrutura de dados, né? A gente consegue começar a estruturar e começar a fazer nossos gráficos em cima dessa página. Então, eu entrei e mandei a página aqui para vocês no chat. Essa página é uma página web normal e ela não tem, se você ler, é um artigo que foi feito e ela tem um ranking dos melhores e os piores estados para se retirar, para morar, para viver aqui dos Estados Unidos. E vocês estão vendo que ela não tem nada demais, ó, mas ela tem uma tabela, que é uma informação de dados. Então eu tenho o nome do estado, qual que é o ranking dele, qual que é o conforto, qual que é a criminalidade, qual uma nota para cultura, uma nota para clima. Então eu tenho aqui uns dados no meio de uma página web. Até isso pode ser uma fonte de dados para que eu consulte meu Power BI. Então eu poderia, por exemplo, Gustavo, pegar os dados do coronavírus em São Paulo, uma tabela e fazer um gráfico disso? Poderia. Eu poderia, Gustavo, acessar aqui um placar do time de futebol para poder pegar os dados? Poderia. Poderia pegar achar uma página de fake news e colocar aqui quem são os principais divulgadores de fake news? Posso. Eu consigo trabalhar com esses dados. E como que o Power BI trabalha com os dados quando eles estão na web? Como que eu faço isso? Eu tenho que mostrar para ele? Como é que eu faço? Nós vamos aqui no nosso exemplo, na parte de obter dados, nós vamos na parte de outro, tá? Outro, e ele vai ser a primeira fonte aqui, que é a minha fonte web. Então eu vou falar, eu estou buscando esses dados de uma página da web. E vou apertar o meu conectar. Quando eu apertei o meu conectar, o Power BI já vai me instruindo o que eu preciso. Então, se fosse um arquivo, ele ia pedir qual que é o nome do arquivo. Se fosse um banco de dados com 100 usuário e senha, ele ia falar qual que é o caminho do banco de dados, qual o usuário, qual é a senha. No caso que é da web, eu preciso da URL, que é essa minha URL aqui. Eu vou colocar ela e dar um OK. Quando eu faço esse OK, o Power BI vai demorar um pouquinho, vai carregar. O que ele vai fazer por trás? Ele vai interpretar para mim o que tem no meu site. Então ele vai estar carregando ali, ele vai lá dentro do web e vai tentar pegar todas as tabelas que eu tenho ali dentro, todas as estruturas de dados que eu tenho dentro do meu site, para eu poder trabalhar. Então ele achou duas estruturas. Ele achou uma estrutura de documento, que é o documento em si, é a página, né? E ele achou aqui embaixo uma outra estrutura, que é exatamente essa tabela nossa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ranking dos melhores e piores estados. Ó. Ele achou e ele já colocou para mim, ó, como se fosse uma estrutura de uma tabela Excel. O status, qual o ranking, qual o conforto, qual a criminalidade. E depois que eu já tenho esses meus dados, eu vou escolher Power BI, carrega essa tabela para mim. Tá? Carrega essa tabela para mim e vou apertar o meu carregar. Então, quando a gente começa no Power BI, a gente começa pelos dados. Gustavo, preciso saber todos os meus dados antes de começar? Não, mas você vai ter que saber algum. Eu vou começar com uma planilha de Excel? Então tá bom, então eu vou escolher minha planilha de Excel e vou começar com esses dados que eu tenho. Não preciso, pode ser um teste, eu posso ter minha planilha tem 10 mil linhas. Eu posso extrair 50 linhas que são o modelo para poder trabalhar e depois eu trago o resto. Eu posso fazer sem problema nenhum, ficar alterando, né? Que a gente falou de fonte de dados, conectando, mudando a fonte. O que eu preciso é falar para o meu Power BI qual é a estrutura, fazer essa estruturação dos dados. Quando a gente abriu o nosso Power BI, carregou os dados, agora a gente vê a carinha dele, que é uma carinha que a gente já tem bastante familiaridade, não é? Por ser uma carinha do Office. Então, é um Office
Ele tem a parte de cima que a gente sempre chama de ribbon, né, do Office, igual o Word, Excel, né? Tudo aqui normal. Então isso já é uma coisa que traz familiaridade para a gente ali que conhece o Office desde que trabalha com alguma coisa, né? Desde o Excel, sempre esse mesmo padrãozinho de ribbon que a gente chama. E aí no Power BI a gente tem 3 coisas especiais. A gente tem aqui do lado esquerdo a primeira parte, que é a parte onde tem os relatórios. Tá? Então essa primeira do lado esquerdo aqui, superior, são os relatórios. É aqui que eu vejo os meus gráficos, é aqui que eles vão ficar plotados, divididos em páginas. Ó. Então nós vamos fazer isso. Então essa parte de relatórios. Aí eu tenho a segunda parte, que são os dados. E quando eu clico aqui em dados, ó, ele vai trazer para mim das minhas estruturas, das minhas fontes, que poderiam ter várias, né? Vai trazer para mim como que é minha tabela, quais os valores que eu tenho nela. E aqui, cada uma dessas telinhas, né, cada uma dessas abas, elas têm ferramentas diferentes. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui a tela de dados, eu posso, por exemplo, transformar o meu dado. A gente vai ver também isso com calma, mas eu posso falar que isso aqui é um número, isso aqui não é um texto, ou que isso aqui é uma porcentagem, e isso aqui é um texto. Eu posso transformar esses dados aqui dentro. E aí a gente tem a terceira parte, que é a parte de modelo, de relacionamento. Então, se for o caso de você ter várias planilhas separadas, você vai conseguir ver essas planilhas como se fossem caixinhas aqui e relacionar, falar assim, ó, o nome do estado que está nessa planilha, na coluna estado, é o mesmo que está na outra planilha, estado. Então a gente sempre tem essas 3 abinhas e é importante vocês frisarem isso, que a gente tem essa divisão de 3 abas. Falado isso, para a gente começar de maneira simples os nossos gráficos, o que a gente vai fazer? Tem um monte de visualização, tem um monte de coisa. O produto Microsoft ele é bom, mas ele é ruim, né? Porque o produto tem tanta coisa que a gente se perde. Tem um monte de coisa aqui, Gustavo, tem um monte de clique que eu posso clicar. O que eu vou fazer? Como eu começo? Vou falar para você começar a gente colocando uma tabelinha, tentando replicar uma visão de tabela, que é aquela visão que nós vimos ali no próprio site. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar com o nosso dado. Então eu vou falar que eu quero ver o estado. Cliquei em estado. Ele já carregou para mim como tabela. Aí eu quero ver criminalidade, uma nota de criminalidade. Opa, ele já colocou aqui como tabela. Quero ver uma nota de cultura e posso ir colocando as minhas outras colunas. Então, coloquei, já montei uma tabelinha aqui ó, de maneira fácil com todos os dados que eu tenho, podendo ordenar, podendo renomear. Aqui estado, ó, eu não quero que chame, por exemplo, cliquei na minha tabela. Quando eu clico na minha tabela, ela vai trazer para mim, aqui dentro, todas as minhas colunas que eu tenho, para começar a fazer ações com o meu gráfico. Então, escolhi os dados do gráfico, em primeiro lugar. Aí eu tenho um visual. Isso aqui, por mais que é uma tabela, é um gráfico. Um gráfico ó, do modelo de tabela, que ele fez para mim sozinho. E aqui embaixo eu tenho as colunas que estão sendo usadas. Da onde está sendo usado, eu consigo ver e consigo até renomear essas colunas. Eu quero que ela vai continuar chamando estado, state aqui no meu modelo. Mas eu quero que aqui especificamente, nessa tabela, ela chame estado. Consigo renomear essas colunas, reordenar, falar se eu quero... Aí eu tenho toda a parte de formatação aqui dentro do Power BI. Então eu tenho falando posição, se eu quero X e Y. Eu tenho o estilo dela, se eu quero que seja um estilo menos estilo. Ó. Tenho N funções que a gente vai percorrer algumas delas principais para fazer os nossos gráficos, mas eu tenho N maneiras aqui de customizar. Então eu posso customizar todo o meu estilo, posso falar que isso aqui vai ser uma fonte Arial, que o cabeçalho vai ser preto, que aqui vai ser branco, que os valores vão ser desse jeito, que não vai ter totais, ó, igual tem aqui embaixo a linha de totais. Então eu tenho muitas customizações já nativas. Qual foi o nosso trabalho até agora aqui para fazer essa soma, esse total? Foi só colocar os dados. Eu não tenho aqui, não tive que fazer um soma assim, ou ver aqui dentro
vamos fazer uma conta muito estranha, porque aqui é média, aqui eu não quero que aqui seja soma, eu quero que aqui seja a média do conforto. Você não precisa, o Power BI como sua ferramenta de Business Intelligence, e uma ferramenta que é acessível para você, você não vai precisar ficar se matando para fazer isso. Por exemplo, se eu quisesse que esse crime aqui, o resultado final, não fosse soma, e sim uma média, eu consigo selecionar. Falar assim, ó, não traz para mim a soma não, traz a média. Ele fez para mim sozinho uma média do total, tá? Média de crime. Ele fez para mim sozinho. Por quê? Porque o Power BI é a minha ferramenta de Business Intelligence. E Gustavo, beleza, você fez um gráfico aí de barra, mas o que esse gráfico de barra significa para mim? Tabela eu faço no Excel, era só eu pegar, dar o Ctrl+C e Ctrl+V naquela tabela lá, eu colo no meu Excel. E aí que a gente começa a usar as funções do Power BI em si. Porque eu poderia criar um gráfico que seria um gráfico de colunas. Então, comecei selecionando uma visualização, um gráfico de colunas. Aí eu quero falar que o eixo dele, posso arrastar, ó, drag and drop, arrastei. O eixo é o estado e o valor da coluna é a criminalidade. Então ele montou para mim, ó, um gráfico. Se eu minimizar isso aqui para vocês conseguirem ver melhor até. Ele montou para mim um gráfico, ó, que tem os estados por criminalidade de forma decrescente. E eu posso fazer um gráfico aqui dos top 5 criminais. Quais são os melhores 5 estados por baixa criminalidade? Como que eu vou fazer isso, Gustavo? Eu consigo, no meu próprio gráfico, vou falar para ordenar de forma crescente. Então eu tenho funções no gráfico, tá? E pessoal, isso daqui vocês vão conseguir mexer, vão conseguir elaborar, pesquisar, conseguir alterar os formatos dele, né? Deixar bonito e feio. Eu não sou a pessoa artística que tem aquele conhecimento para fazer, nossa, vou fazer um negócio bonito, com corzinha e etc. Mas eu tenho certeza que as corzinhas combinando, o verde. Mas aí tem a opção de tudo, ó. Você vê nas visualizações, tem todo tipo de gráfico que você puder imaginar. Sim. E daí é muito dessa questão também de saber o tipo de gráfico, né? O caso aí, um histograma, você poderia criar um gráfico de pizza, de tendência, de qualquer outro tipo de coisa e modificar o tamanho, filtro, reunir por estado, por cidade, por período. Ele tem as configurações aí muito fáceis de... Você vai ter que, né, ir clicando aí para aprender, mas você tem todas as configurações dos eixos aí embaixo e tudo mais que você quiser modificar. E uma coisa interessante é sobre... A gente está mexendo... Esses gráficos que vocês estão vendo aqui são os gráficos padrões, tá? Visualizações padrões. A gente tem aqui um App Source, que é uma loja ali, mas não é uma loja gratuita, que a gente vai instalando novos visuais. Então tem pessoas que fazem gráficos que você pode usar e tem milhões de tipos de gráfico. Outra coisa que a gente tem interessante, por exemplo, eu tenho um gráfico de mapa aqui, e eu poderia colocar um mapa, colocar o estado aqui, por exemplo, na localização. Ó. Então eu coloquei um mapa, um gráfico de mapa, tá bem bagunçado, vocês estão vendo que eu não sou, não, como eu disse, eu não sou essa pessoa aqui para organização da melhor, mas eu coloquei um gráfico de mapa, joguei aqui nesse meu gráfico de mapa as localizações que eu tenho, ele já pintou, tá vendo? Pintou esses estados aqui que ele encontrou, e aqui que começa a parte legal do gráfico em si, porque a gente falou que a facilidade do Power BI é que ele tem gráficos interativos. Então, não adianta simplesmente eu ter um gráfico se eu não consigo tomar decisão. Se eu tenho esse gráfico aqui, você vai fazer o que com isso aqui? Nada. Você só tem um monte de informação junta. Mas se eu tenho um gráfico que podem ser interativos e eu consigo clicar, por exemplo, em Montana, quando eu cliquei em Montana, olha o que ele fez. Ele filtrou a minha tabela, trazendo aqui as colunas que eu coloquei na minha tabela.
tá? E ele poderia, nesse caso ele deu highlight em Montana, aonde que Montana está nesse meu gráfico de criminalidade por estado. Então eu consegui filtrar o meu gráfico de forma interativa. Então eu poderia ter top 5 estados com criminalidade, estado que eu moro, quantas pessoas tiveram nesse estado, qual é a taxa de habitantes. E quando eu começo a mexer nesses dados, ou clicar em qualquer um desses gráficos, ó, cliquei aqui em Nebraska, por exemplo, ele já vai automaticamente filtrar os outros gráficos, modificar os outros gráficos. E isso poderia ser até um gráfico de filtro, que eu tenho essa opção. Que um dos gráficos que nós temos é essa segmentação de dados. Então eu poderia falar que eu quero trabalhar, coloquei a criminalidade, ó, posso colocar aqui um filtro, vou colocar nota de criminalidade, denomeando o campo, criminalidade. E eu quero pegar, ó, deixei esse filtro pequenininho, eu quero pegar aonde a nota de criminalidade está de 1 até 24. O que ele fez para mim? Ele filtrou todos os meus gráficos, ó, então filtrou o mapa dos Estados Unidos aqui, ó, aonde tem menor criminalidade, a gente está vendo aqui, já é uma análise, ó, então é uma coisa que eu não sabia, então tá vendo, a maioria dos estados do norte, aqui do nordeste, né, do nordeste e norte dos Estados Unidos tem uma criminalidade menor que 24. E essa informação tá vindo do quê? Tá vindo de dados que não estão estruturados, ó. Tá vindo de dados ali que foram jogados e eu posso ter uma tomada de decisão em cima disso. Então, se eu sei que os estados do Nordeste e Norte aqui estão com menor criminalidade, o que eu posso tomar uma decisão? Pessoal, vamos ver o que esse pessoal está fazendo, que o pessoal do Sul não está fazendo, e vamos tentar implementar, para ver se a gente consegue diminuir essa nota de criminalidade, ou aumentar essa nota de cultura. Então eu não quero mais, vamos lá, quero desses estados que têm menor criminalidade, vamos ver aqui qual tem a maior cultura, Mississippi. Então, achei Mississippi aqui no mapa. Mississippi é um estado que tem pouca criminalidade, ó, olha lá. Na verdade, ele é o único ali do mais sulzinho, ó. Mississippi tem maior cultura e tem uma nota ali no limite da nossa criminalidade que nós colocamos. Então, a gente consegue tomar ações filtrando esses gráficos e interagindo em tempo real, tá? E eu fiz aqui com essa tabela dos Estados Unidos, mas dá para fazer isso com, vamos colocar no Brasil, venda de carros que tem no Brasil, criminalidade nos estados aqui, taxa de coronavírus, e eu vou mostrar esse gráfico para vocês aqui como final, para vocês conseguirem ir em casa aí mexendo em algumas coisas, mas coronavírus agora tem um monte de dados, certo? Então a gente tem dado até demais, porque os hospitais, todas as organizações fizeram força-tarefa para juntar esses casos, para ver quantos casos tem o mundo inteiro. Está quase em tempo real essa atualização. Então, coronavírus é uma coisa que tem bastante dado. E a gente sabe que dado, quanto mais dado tem, então até hoje a prefeitura, pelo menos o governo aqui de São Paulo, ele está monitorando até as antenas de celular como dado. Imagina pegar localização que eles estão pegando, deve ser de dia em dia, de hora em hora, de minuto a minuto, de onde estão as pessoas, para saber se as pessoas estão isoladas ou não. Se ele tiver gráfico estático, se ele tiver gráfico que não interage entre si, ele não consegue fazer essa conta. Ainda mais para tomar decisões tão rápidas que precisam ser tomadas. Tá, vamos lá, pessoal, tá 50%, a gente precisa aumentar para 56%. O que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui. Amanhã eu já tenho a coleta disso. Entendeu? Não tem mais isso não tem no governo, provavelmente, uma pessoa que fica juntando os excels de telefonia para poder mandar para um lugar, para que esse lugar faça um gráfico e dê para o governador, dê para o prefeito da cidade. Não. Eles estão buscando esses dados de fontes diferentes. Então, um busca da base de dados da TIM, outro busca da base de dados da Vivo, outro busca da base de dados da Oi. Padroniza essa informação, junta essas informações. O que é importante, por exemplo, de dado do celular? É o número? Não, a localização. Então, pega todas as localizações, pega só as colunas de localização que eu tenho
coloca aqui dentro e compara com a localização padrão no chip. Opa, o cara está fora de casa. Aí eu tenho uma média. Tudo isso, BI. Tudo isso, tomada de decisão. E a própria Microsoft, ela fez alguns gráficos e ela foi até referência, se você pesquisar o Bing com coronavírus. Então, a Microsoft fez ali esse live track que eles chamaram de coronavírus, um rastreador de coronavírus. Foi uma das primeiras empresas aí que fizeram esse rastreador de coronavírus. Isso aqui está baseado, todos os dados, todas as análises estão baseadas no Power BI. O que eles fizeram? Fizeram algumas automações, algumas interações para trazer esses gráficos, conseguir rastrear o coronavírus. Mas tudo isso aqui, esse gráfico, por exemplo, você tem no Power BI. Você consegue fazer esse mesmo gráfico no Power BI. E a Microsoft até deixou um modelo, que é o modelo que eu vou deixar para vocês no final aqui, de como você pode fazer o seu gráfico de coronavírus. Olha só o gráfico do coronavírus. É um gráfico e tem os filtros de cidade. Então, filtrei a cidade, tá vendo? Está interativo e ele consegue trazer uma tomada de decisão. E nesse caso deles, eles juntaram até com notícias. Por quê? Porque a tomada de decisão já está aqui, eles já conseguem estruturar o dado, eles já estão podendo ir além. Então, vê assim, pessoal, tem tantos casos ativos, mas o que está acontecendo? Está acontecendo é que colocaram agora, começaram a contar uma coisa nova, por isso que aumentou. Diminuiu porque tiraram agora, bloquearam todas as estradas, fizeram um lockdown. Todas essas informações que eles tomaram, que juntaram os dados, levaram a conhecimento. Então tem voltando lá naquele começo, visualização clara e objetiva dos meus dados, me levam para chamada, faz um call to action, né, para que eu tome uma decisão. E às vezes tomar uma decisão vai estar relacionado com uma notícia. Às vezes, no caso aqui, por que eles colocaram notícias? Para a gente ver, olha os casos e olha as notícias, o que está acontecendo. Tá bem, tem carreata para cobrar a abertura do comércio em São Paulo. Isso aqui pode ser ruim, porque se abrir o comércio pode aumentar os casos, não sei. Então, vídeos juntos, tomada de decisão usando o Power BI. Então aqui tem gráficos, mostrando tomada de decisão usando Power BI. Voltando no Power BI nosso aqui agora, o que mais eu consigo fazer no meu Power BI além de ver os gráficos, Gustavo? Eu quero conseguir extrair isso aqui depois. Imagina que eu fiz no meu gráfico uma relação, e acho que tem uma das pessoas falou que tem várias tabelas aqui. A pessoa conseguiu interagir dentro do Power BI, fez ali a tomada dela, mas ela tem que mandar um relatório mensal para o fornecedor dela falando quanto que ela comprou, ou um relatório mensal para o cliente falando quanto que ela fez de serviço, e ela tem planilhas separadas. Então eu tenho uma planilha onde ficam meus serviços, quantas horas eu gastei, que é o meu apontamento de horas ali. Eu tenho uma planilha que são meus fornecedores, e eu tenho uma planilha total que são as minhas finanças, quanto eu cobrei desse fornecedor. Depois que eu juntei esses 3 dados no BI, eu vou precisar ainda continuar extraindo um Excel. Eu tenho que pegar essa informação para poder mandar para esse cliente. Todo final de mês eu tenho que mandar para ele um relatório. O que eu consigo fazer? O BI, além de ser uma ferramenta aqui que você vai visualizar os dados, você vai conseguir também exportar esses dados. Então aqui eu consolidei, juntei 3, 4, 5 tabelas diferentes, fiz meus filtros, exporto esses dados. E aí eu exportando esses dados eu consigo mandar para o meu cliente como se fosse um dado normal. Tá? Interagi aqui, fiz as contas, fiz as medidas, porque eu vou conseguir fazer dentro do meu Power BI contas, né, medidas que a gente consegue fazer. No final eu posso extrair esses dados e mandar para ele. Então a gente volta naquilo que meu Power BI junta os meus dados, transforma eles para que eu tenha uma tomada de ação, e pode ser que a saída do meu Power BI ainda continuem sendo dados. Então, naquele slide nosso, aqui a saída do meu Power BI, continuou sendo. Eu tenho agora dentro do Power BI
eu tenho meus relatórios, minhas planilhas ali, minhas tabelas, né? Eu tenho meus gráficos, mas eu ainda tenho que mandar e-mails, só que agora eu mando e-mails de dados compilados. Eu mando e-mail, as minhas planilhas, elas estão relacionadas. Eu não fico mais, não gasto mais aquele tempo de ficar juntando as planilhas ali, me matando para fazer os relacionamentos, para fazer as contas, para fazer um soma-si. E eu consigo em um lugar só. Se eu fizer essa minha planilha de fornecer custos com o cliente, que eu relacionei meu apontamento de horas, minha planilha de clientes e quanto eu cobrei, eu fizer uma planilha dessa, eu consigo filtrar ali. Agora eu vou filtrar os clientes que eu tenho que faturar do dia até o dia 10. Exporto essa planilha, mando. Agora, dia 15, eu vou exportar os clientes que eu tenho que faturar do dia 10 até dia 15. Exporto essa planilha e mando. Tá? Então, você consegue tomar essas decisões e fazer isso, as funções. Estou vendo o chat aqui, legal, tem um pessoal exportando dados do Salesforce, já legal, tá? Tem Sponte, a gente vai ter aqui, pessoal que tem Excel também vai conseguir facilmente mexer com isso, com esses dados. E para deixar um gostinho para vocês, que eu quero, a ideia, nós temos mais 2 aulas dessa, e eu quero que vocês tenham esse final de semana aí, tem amanhã feriado, não sei se todo mundo nos dados. não sei se todo mundo, pelo menos para mim eles aqui. Vão ter que estudar amanhã e trabalhar, né? Não tem jeito. Não, mas eu não sei se para todo mundo, mas para mim aqui não parecia. A gente fica nesse negócio de lockdown em casa aí, você não sabe quando é sábado, domingo, segunda-feira, você não sabe nada, né? Trabalha até de sábado e domingo. E ainda esse clima, o clima de outono agora tá frio de manhã e tá calor de manhã e frio à noite, você também não sabe se é noite, se é dia, nem nada, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês no final é como que as ferramentas da Microsoft têm transformado as organizações, além do Power BI. Isso aqui é uma sementinha para ficar aquela pulga atrás da sua orelha, tá? Que você já viu, você está vendo ali o Power BI, o comecinho, a gente vai ter umas abordagens, vamos mandar mexer naquele gráfico do coronavírus na próxima aula, vamos fazer funções mais avançadas na próxima aula com isso, do Power BI, mas para deixar uma pulga já atrás da orelha, para você, amanhã, quando você estiver estudando, você vai falar assim, cara, nossa, ontem eu vi aquela aula, comecei aqui a mexer, em 2 horas eu estou fazendo isso aqui. Como será que eu posso ir mais além? Então, a gente tem, dentro da Microsoft, né, a gente tem ferramentas que transformam organizações. Vocês já devem conhecer, e se quem já conhece aqui já deve, principalmente o Carol, eu sei que conhece, que mexe muito com isso. Tem um pessoal já tá usando aí Office 365. Quem já está usando Office 365, Teams, hub de trabalho ali, ó. Já pensou ter tudo isso, ter os seus gráficos dentro do seu time ali organizado? A gente vai mostrar para vocês aqui no nosso caso como a gente trabalha também isso, ter todas as suas reuniões, ter todo o seu chat, tudo isso ali, Teams, um hub de trabalho da Microsoft, dentro da suíte do 365 ali, para você manter o foco, aquele problema de foco que nós tínhamos. Foco dentro de Teams, centralizado, um hub, é ali que é a sua estação de trabalho. Power BI, essas análises que nós estamos fazendo. Fiz as análises, preciso tomar decisões. E às vezes minhas decisões são, eu preciso colocar, eu tenho um restaurante e eu descobri que o meu problema é que eu demoro muito ou que eu não controlo direito as entradas de pedido. Então o garçom pega ali, mas ele pega mais ou menos e eu perco muito prato. Preciso fazer urgentemente ter alguma coisa que o garçom preencha um pedido e venha mais estruturado, porque ou ele escreve ali com a letra dele, eu não entendo, aí eu acabo perdendo prata, e depois eu tento bater as contas, no final não bate. Pode ser que eu tenha que partir para fazer uma aplicação, Power Apps, dentro da suíte do 365 eu consigo fazer com toda a facilidade também, igual nós vimos ali do Power BI esse comecinho, nós vamos ver mais, fazer aplicativos. Então a minha tomada de decisão pode ser que meus pedidos estão ruins, não bate o final que o garçom coloca com o dinheiro que entra. Comecei a analisar isso e fiz um aplicativo para entrar agora os pedidos. Então o garçom agora vai na mesa e vai colher o menu das pessoas, vai colher tudo que a pessoa está no menu aqui em um aplicativo no celular. E agora eu preciso no final
emitir nota, preciso fazer automação, preciso gerar relatório, preciso mandar isso para o Teams, preciso, sei lá, preciso imprimir ou mandar por e-mail um comprovante de pagamento de um fornecedor ou o holerite de um funcionário. Preciso fazer isso. Qual é a minha plataforma? Power Automate. É lá dentro que eu vou fazer as minhas automações. Então, os serviços Geração da... automática de proposta, de relatório, de tudo. Exatamente. Então, o pessoal que está gastando aí, pessoas sensíveis da organização, você que é um cozinheiro, você que faz bolo, você gasta mais tempo fazendo proposta de como fazer bolo do que fazendo bolo de verdade. Aí no final você tem 50 propostas de bolo, faz um bolo e perdeu o seu dinheiro. Porque você toda vez tem que ficar fazendo. Fora que a maioria das vezes você esquece ali de mudar o nome de um cliente, e aí fica um nome errado, um endereço errado, quando vem um monte de propostas, né? Vem um monte de coisa, aí você perde credibilidade, porque o cara olha e fala assim, pô, mas o cara escreveu aqui proposta para um bolo de chocolate, mas eu pedi um bolo de cenoura, o que é isso? Então, você com a Power Platform, que tem aqui dentro Power BI, Power Apps e Power Automate, vai conseguir conectar os dados, vai conseguir converter os dados e fazer aplicativos, definir os seus processos e vai conseguir ter uma automação para ganho de produtividade. Então, isso, pessoal, começa nos dados, começa no processo. Isso na sua organização pode começar, você sabe a sua dor ali, você sabe que você precisa analisar isso melhor, que você precisa levantar esses números de quantas... Será que a quantidade de funcionários que você tem realmente está dando conta de tempo de fazer as coisas? Ou será que tem ineficiência? Você só vai conseguir isso vendo dados, né? E aí, quando isso integra com os times para pequenas e médias organizações, muda o jogo. Aqui tem o game changer. Por quê? Porque todos os dados, tudo que a gente estruturou, agora vai estar em um local único. Nossa, estou com Teams, eu consigo comunicar, trabalhar nos documentos. Se alguém mandou uma proposta, eu já consigo responder em cima. Não tem mais aquele troca de arquivos gigantesco. Esse slide que a gente estava mexendo aqui, inclusive que está passando aqui, o Mário alterou esse slide junto comigo. A gente conversa e faz uma anotação, eu consigo ver que o Mário está aqui alterando. Tem histórico de versão. O acesso a isso aqui é instantâneo de qualquer lugar. Então eu posso acessar esse slide no meu celular para passar com vocês depois. Posso mandar esse link desse slide, não mais o arquivo. Então, se tiver alguma alteração, vocês já vão ver. E tudo isso com colaboração. Então, pessoal, quando a gente fala de um hub e quando a gente fala disso de tudo de colaboração, a gente para aquela fila de quando você chega lá na mesa de uma pessoa, tem 400 documentos para ela assinar. Está lá no hub, está lá no chat, os documentos para ela assinar, chegou uma tarefinha para ela de aprovação, ela vai ali. Se ela vai estar fazendo isso enquanto está lá no cartório parado esperando, tem uma pessoa de RH, ficou lá no cartório 3 horas parada na fila, precisa analisar documento. Ela não vai conseguir ficar assinando os papéis da mesa, não vai levar os papéis lá. Mas se isso está tudo centralizado, se ela tem uma ferramenta ali, consegue pelo celular dela interagir, começar a falar, opa, aprovei esse documento, esse aqui não dá, está reprovado, o fornecedor colocou a informação errada. A gente consegue melhorar as organizações, transformar digitalmente, né? Essas ferramentas se completam. Então a gente tem bem rapidinho aqui sobre para quem não conhece, não sei se quantos conhecem o Teams, tá? Então o Teams, que é isso que a gente fala dos times, é uma ferramenta, uma solução completa aqui para trabalho. Então a gente tem dentro dela chat, eu tenho os tópicos aqui, tá vendo? Que está aparecendo na imagem, como se fosse trabalhando em cima de um documento, inclusive nessa imagem. Eu tenho reuniões aqui dentro para centralizar todas as minhas reuniões. Eu tenho videoconferências que ficam gravadas automaticamente, que compartilha. Eu tenho funções de vídeo ali para esconder fundo nesse tempo de home office, que tem criança atrás, que atrás da minha parede eu tive que quebrar porque deu uma infiltração de água. Eu tenho tudo isso, né? Tenho colaboração de conteúdo, tenho todos os meus apps. Então, aqui na Teams, vocês estão vendo, por exemplo, que tem aqui o Power BI. A pessoa tem o Power BI e ele só incorporou dentro do Teams. E aí o Teams ficou no grupo aqui de Northwind Traders, na parte de marketing, tem um Power BI. O que é esse Power BI? Um Power BI de marketing. Então, quem está na equipe de marketing vai conseguir ver o quê?
ferramentas e controles interessantes para ele. Essa divisão de canal, o que vai ter dentro do canal de performance? Coisas sobre performance, né? Dentro do Teams também, nós temos toda a parte de telefonia. Então, se você fazer eu consigo fazer com que o Teams seja o meu call center. E quando uma pessoa ligue, caia direto no Teams da pessoa. Tá? Então, ligou para mim, caiu no meu Teams. Essa é a transformação. Eu, pessoalmente, já sou meio irritado com... Eu sempre falo quando eu ligo para alguém pelo celular ou mando SMS que eu estou ligando por meios retrógrados, né? Porque toda vez que a gente está usando o nosso 4G e cai uma ligação, alguém liga ou alguém manda SMS, já era o 4G, né? Volta para Hzinho, H+. Então, quando o Teams estiver, daqui a pouco, o futuro vai ser que o Teams não vai cobrar. Não vai ter mais ligação de telefone, número normal, né? E o Teams não vai cobrar igual o WhatsApp. Esse é o meu sonho. Então, o Teams aqui conectado com o Power BI, então aquilo que nós vimos, ó. Power BI fica dentro do meu time, então eu consigo ver, consigo chamar alguém e falar, pessoal, olha esse gráfico, olha essa atualização que teve. Abre no seu celular e olha aquele gráfico lá, ó, porque o scorecard, acabou de sair um resultado do scorecard. Aplicativos no celular, aplicativos dentro do meu time, é aquilo que nós falamos, ó. Então, eu tenho aqui uma solicitação de investimento que eu estou vendo aqui, eu tenho meu serviço, é um serviço que eu vou em casa consertar, eu faço o serviço de... Tem uma empresa que é empresa de consertos e reparos residenciais. Eu queria que meu cliente me desse uma classificação, eu queria que a pessoa que fosse lá no cliente mandasse uma foto de como estava antes e como estava depois. Consigo fazer isso aplicativo dentro do 365. E aí a pessoa vai lá, vai reparar um cano, vem, tira foto do cano quebrado, manda ali, tira foto do cano consertado, manda para você que tem uma automação, vai mandar para o seu cliente e falar, ficamos felizes agora de ter consertado o seu cano, assim estava antes, assim estava agora, avalie nosso serviço, e tudo isso pode ficar centralizado aqui dentro dos seus times. E o Power Automate, que é a automação que você vai fazer para qualquer coisa. Esse aqui é o que eu mais gosto de todos. Tomara que a gente tenha, o Christian convide a gente aí no dia para falar só sobre isso, pelo menos umas 20 horas de Power Automate, tá? Assim, para começar, para a gente falar um pouquinho, para dar uma introdução, umas 20 horas de Power Automate, do que ele faz, do que não faz. Mas Power Automate a gente consegue fazer automação de negócios. Então, eu tenho um sistema na minha empresa ali que não consegui pegar dados dele, ou eu preciso todo dia clicar ali, extrair uma planilha SAP, preciso fazer uma aprovação de algum arquivo, eu consigo fazer essa automação ali dentro, interligada com o Power BI. Eu quero receber alerta do meu BI. Então eu posso ter meu BI falando casos de coronavírus. Quando a quantidade de casos for 10% maior que o dia anterior, me manda um alerta. É o Power Automate que vai mandar isso para você. Quando na minha loja entrarem mais clientes do que eu estou esperando, me manda um alerta. Ó, então eu tenho um contador de pessoas ali na entrada que vai direcionando a mesa. Quando entra Pode ser 80%... um dispositivo, um botão. Exatamente. Pode ser um botão que eu tenho ali, que cada garçom que vai entrar, na hora que chamar 100% dos garçons, eu tenho que ficar alerta. Falar assim, opa, não tem garçom disponível. Então vou ter que talvez eu ir lá, ter que contornar. Toda essa automação é possível fazer. Beleza? E só para deixar o Power BI aqui, e eu vou abrir a página e deixar o link para vocês também, sobre o gráfico do coronavírus. A gente tem um site do Power BI em si, que ele vai mostrar tudo para vocês. E aí a gente tem a parte de documentação. Se você quiser explorar isso, e seria legal você explorar isso esse final de semana, esse tempo ali, para segunda-feira vocês já virem chocados, cheio de informações, cheio de gráficos para a gente testar. Mas eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui um gráfico também sobre o coronavírus que a Microsoft fez. Então, o que a Microsoft fez? Ela fez um gráfico no Power BI do coronavírus, como que está o estado do coronavírus lá nos Estados Unidos. Ela fez esses gráficos e disponibilizou o arquivo do Power BI para a gente. Então, nesse gráfico, você vai conseguir baixar ele, mexer nele, ver o que a Microsoft usou, o que é legal, o que não é legal, quais filtros que funcionam, como que funcionou os filtros. Esse é o gráfico que a Microsoft fez, tá? A equipe de Power BI, ó, criou um gráfico de acompanhamento do coronavírus. E aí eles têm filtros aqui, ó, tá vendo? Tem uma tabela já bonita,
Então o pessoal da Microsoft sabe ali harmonizar cores, né? Sabe ali colocar bonito, diferente do Gustavo. Então eles colocaram aqui os casos nos Estados Unidos. Você vai conseguir baixar esse código, né? No Power BI. Como você vai fazer isso? Você só vai seguir esses pré-requisitos, né? Então você vai ter que baixar o Power BI Desktop, igual nós vimos. E aí você vai na opção 2, que é personalização do arquivo. Aí você vai aqui, opção 2, tá? Desse link que eu mandei. Já tendo o Power BI Desktop na máquina, você vai baixar o arquivo PIBX, que é o formato, igual o DocX é o formato do Word e o XLX é o formato do Excel, o formato do Power BI é o PIBX, PBIX, na verdade, PBIX. Depois que você baixar e abrir esse arquivo, ele vai ter aqui mostrando para vocês, ó, tá vendo? Então, as regiões, ele vai ensinar como você atualizar. Isso aqui está conectado em tempo. Na hora que você atualiza, ele vai lá buscar de uma fonte. Então, a Microsoft configurou uma fonte já, tá vendo? De consulta, onde tem essas informações. Ele tem aqui para você. Eu tô abrindo o gráfico aqui na minha tela para mostrar para vocês. Mas você vai ter aqui todas as fontes para você começar a olhar o seu gráfico e começar a mexer nisso, tá? Talvez você passe esse do coronavírus, olhe, absorva ideias, mas faça igual a Carol, por exemplo, que pegou do Salesforce e vai transformar agora, vai ter segunda-feira um gráfico do Salesforce dela, com quais são os melhores clientes, quais são os que estão com mais potencial de fechar, quanto que é a média de tempo de follow-up que a pessoa responde, da onde são os clientes, quais são os canais que trazem clientes melhores. Então você vai poder fazer isso, trabalhar aí. Tem gente que tem feriado, tem gente que não tem feriado, né? É isso aí. Muito bom. Não, bacana. A gente vai focar nas próximas, então, no Power BI. E é legal ter referências aí de vocês, né? O que vocês estiverem utilizando. Porque o restante aí das ferramentas Microsoft, então, para quem tem Office 365, você poder combinar isso, seja com o Teams, com o restante do Power Platform, ele vai trazendo esses ganhos de produtividade, né? De você poder resolver as coisas ali. Mas o mais interessante aqui, que é o nosso grande foco nesse momento, é a questão dos relatórios. Vou até mostrar aqui também. Deixa eu colocar aqui a minha tela. Acho que você tem que paralisar a sua tela aí, Gustavo. Sim. O pessoal viu ali, o pessoal falou que eu estava mandando mensagem. Desculpa, que eu tenho que aprender umas coisas do Zoom. Eu estava mandando, acho que só para o pessoal interno aqui. Eu mandei para mandar para todo mundo. Aí o Mário já ajudou e mandou aqui para todo mundo. Mas esse gráfico que está aparecendo na minha tela é o gráfico que eu baixei da Microsoft. Então ele tem ali as interações, já muito mais bonitinho. O mapa, né, em si, com os filtros que eu consigo ver, clicando no estado, total de casos, total de mortes que teve nesse estado. Tá? Então ele tem cor, tá trabalhando com cor aqui dentro, tem as datas que eu posso puxar, né? Então até a data de hoje, desde 22/1 até a data de hoje, ele vai trazer aqui as metodologias. Fiquem, explorem, tá? Parei aqui, o Mário, de compartilhar a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, só para vocês verem, porque algumas pessoas mandaram aí informações sobre que tipo de projeto, né? Se é ou que tipo de produto, de serviço. Então, é gráfico de qualquer coisa, né? O Power BI, como vocês conseguiram ver aí, aqui, por exemplo, a gente usa para times de projetos em que você tem um gráfico de projeto, por exemplo, aqui, né? Cronograma, linha do tempo, essas coisas, né? E o Gustavo, a gente faz uns gráficos bem bonitinhos aqui, é mais questão de tempo aí para poder criar e formatar. Mas você pega os dados de algum lugar, no caso, por exemplo, isso aqui está pegando dados de uma ferramenta de gestão de projetos, que é o Project. Se você estiver utilizando dados financeiros, você está vendo do seu RP, por exemplo, aqui a gente tem o time financeiro, que vai ter um aplicativo financeiro, que coloca lá suas informações do CRM, vai estar aqui dentro. Aí você pode criar também, se quiser, um dashboard lá para ele, para você poder fazer esse controle. De recursos humanos, então talvez não seja o caso pela questão de tamanho às vezes, mas você tem coisas de vendas aqui, por exemplo, poder criar o seu dashboard de vendas vai ficar lá dentro.
Então, os gráficos, eles vão ser criados lá no seu Power BI, eles vão estar prontos em tempo real. Então, por exemplo, você navegar aqui no dashboard, ele vai estar pronto aqui em tempo real, qualquer hora que alguém criar daquela equipe. Diferente de quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o Excel, que aí você tem que mandar o Excel para alguém mais uma vez, né? Você tem que pedir um status, coletar informações. Então, a grande questão aqui do Power BI em termos de aumentar a produtividade, isso para qualquer tipo de sistema de vocês. Aí por isso que eu perguntei que dados que vocês controlam, que indicadores vocês querem, né, que informações você deveria ter, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais indicadores a gente quer. Então, quero saber uma porcentagem de tarefa atrasada, quero saber um custo acima ou custo abaixo, enfim, custo de material, qualquer outra coisa que você tiver. E aí trabalha-se isso dentro do Power BI, se conecta aquela fonte de dados, e aí tem várias fontes de dados, né? Vocês perguntaram aí sobre alguns dos sistemas. Provavelmente sim, alguns deles aí eu não conheço, como o Spot e alguns outros que vocês mencionaram. Mas se você não tiver a possibilidade de se conectar a ele diretamente, você pode extrair os dados dele e sempre ler aquele dado. Porque, por exemplo, tem algumas organizações maiores que a gente trabalha e apesar de ser possível, por exemplo, você conectar o Power BI diretamente ao SAP ou algum outro ERP, muitas vezes isso não é interessante, porque pode consumir dados demais num momento em que você estiver usando o SAP e ele vai ficar lento. Então, algumas organizações usam estratégias diferentes, né? De você exportar os dados uma vez por dia ou uma vez por semana, numa planilha de Excel que já vai ter um formato padronizado, que sai lá do seu SAP, por exemplo, e aquela planilha sempre salva numa mesma pastinha e o Power BI vai ler aquela pasta. Ele pode até ler uma pasta com um conjunto de vários Excels lá e trabalhar esses vários Excels. Então, tem muitas possibilidades aqui. A gente vai ver outros exemplos de como criar isso na segunda e na terça-feira da semana que vem. Mas o mais bacana é vocês terem já algum tipo de caso aí, algum tipo de desafio. Então, manda para o Christian, manda no grupo aí de vocês, ele passa para a gente. Se você precisa ver dados de alguma coisa, enfim, dados de um Enotas, Conta Azul, Hotmart, enfim, algum tipo de planilha que você já utiliza, que aí, de repente, a gente pode até criar algum exemplo que já seja com os dados de vocês também. Legal?